Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um conceito matemático extremamente útil e interessante, a derivada. Vamos começar entendendo o que ela significa. A derivada mede a taxa de variação instantânea de uma função em relação a uma variável. Mas o que isso realmente quer dizer no nosso dia a dia? Basicamente, a derivada nos ajuda a entender como algo muda. Por exemplo, na física, ela permite calcular a velocidade com base na posição de um objeto ou a aceleração com base na velocidade. Ou seja, é uma ferramenta que traduz mudanças em números de forma precisa. Exatamente. E as aplicações das derivadas vão muito além da física. Elas também aparecem na economia para analisar a variação de custo e lucros, e na engenharia para projetar estruturas ou sistemas. É incrível como algo tão matemático pode impactar em tantas áreas práticas. Exatamente. Mas voltando ao nosso foco, no trabalho de hoje, exploramos as derivadas dentro da cinemática, que é o estudo do movimento. E por que isso é tão importante? Porque entender posição, velocidade e aceleração nos permite descrever como objetos se movem e até prever movimentos futuros. Isso mesmo. Pense na posição como onde algo está, na velocidade, como a rapidez com que a posição muda, e na aceleração, como a rapidez com que a velocidade muda. E aqui entra a derivada. Ela faz a ponte entre esses conceitos. Quer um exemplo? Claro, imagine que você está dirigindo um carro. Se soubermos como a posição do carro muda com o tempo, podemos calcular sua velocidade usando a derivada. E se quisermos saber como essa velocidade está mudando, ou seja, se o carro está acelerando ou freando, usamos novamente a derivada, mas dessa vez aplicada na velocidade. Perfeito. Isso mostra como as derivadas nos ajudam a entender o movimento de forma precisa. E é exatamente por isso que elas são ferramentas indispensáveis, não só na física, mas em tantas outras áreas. Exato. E o mais fascinante é que, embora pareça algo teórico, ela tem impactos diretos no nosso dia a dia, desde prever a trajetória de planetas até otimizar processos industriais. As derivadas estão presentes de forma quase invisível, mas essencial. Então, recapitulando, neste trabalho vamos explicar como as derivadas funcionam e mostrar exemplos claros relacionados à cinemática, como posição, velocidade e aceleração. Nosso objetivo é descomplicar o conceito e mostrar como ele pode ser útil. Isso mesmo. Nos próximos minutos, mergulharemos nos detalhes e daremos exemplos para que vocês vejam na prática como tudo isso funciona. A derivada de uma função em um ponto é a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Em outras palavras, ela nos mostra como a função está mudando em relação à variável independente. Se você está dirigindo e olha para o velocímetro, o número mostrado é a taxa de variação da posição ao longo do tempo, ou seja, sua velocidade. Isso é análogo à derivada de uma função. A derivada é a velocidade da variação de uma função em um ponto específico. A derivada de uma função f de x no ponto x igual a é dada pelo limite f' igual a Δx tendendo a zero, de f de a mais Δx menos f de a sobre Δx. Este limite descreve a taxa de variação da função f de x quando a variação Δx se aproxima de zero. A derivada é a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto x igual a a. A fórmula envolve a razão de variação entre y igual a f de x e x nos dá a inclinação da reta tangente. Passos para encontrar uma derivada. Escolha uma função f de x para a qual você deseja encontrar a derivada. Aplique a definição de limite, como mostrado acima, ou utilize as regras de diferenciação, como a regra do poder do produto quociente da cadeia, para encontrar a derivada.
Exemplo prático. Se a função f de x é igual a x elevado a 2, a derivada de f de x pode ser calculada aplicando a definição limite, ou simplesmente utilizando a regra do expoente. A derivada f de x é igual a 2x. Esse resultado significa que a taxa de variação de x ao quadrado em qualquer ponto de x é 2x. Regra do expoente. Para uma função f de x igual a x elevado a n, a derivada é dada por um f de x igual a nx elevado a n menos 1. Regra do produto. Se f de x igual a g de x vezes h de x, então a derivada é dada por f de x é igual a derivada de g de x vezes h de x mais g de x vezes a derivada de x. Regra do quociente. Se f de x é igual a g de x sobre h de x, a derivada é derivada de x de f de x é igual a derivada de g de x vezes h de x menos g de x vezes derivada de h de x dividido por h de x elevado a 2. Regra da cadeia. Para funções compostas f de x igual a g de h de x, a derivada é f de x é igual a g derivada de h de x vezes a derivada hx. A derivada representa a inclinação da reta tangente a uma curva de uma função em um ponto específico. A tangente é a reta que toca a curva sem cruzá-la naquele ponto. Em problemas de física, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Aplicações da derivada. A derivada é usada para determinar a taxa de variação de uma quantidade em relação a outra. Isso é comum em contextos como velocidade, crescimento populacional, variação de preços e muito mais. Máximos e mínimos locais. A derivada é útil para encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função. Isso ocorre quando a derivada é igual a zero, pontos críticos. Problemas de otimização. A derivada é essencial para resolver problemas em que buscamos maximizar ou minimizar uma função, como maximizar lucros ou minimizar custos. A derivada é uma ferramenta poderosa que descreve a taxa de variação de uma função e possui diversas aplicações práticas, desde a física até a economia. Aprender as regras de diferenciação e interpretação geométrica ajuda a resolver problemas de forma mais eficiente. Bom, agora eu vou explicar como as derivadas e as taxas de variação se aplicam à cinemática, focando na relação entre posição, velocidade e aceleração. Com isso, vamos entender por que isso é fundamental, principalmente quando falamos do movimento de um carro. Primeiro, vamos imaginar um carro em movimento. A posição do carro ao longo do tempo pode ser representada por uma função de x de t, isso é, x em função do tempo, na qual indica onde o carro está a cada instante. Se representarmos isso em um gráfico, com o tempo no eixo horizontal e a posição no vertical, a curva vai mostrar o caminho percorrido. Agora, a inclinação dessa curva, em qualquer ponto, representa a velocidade do carro naquele momento. Ou seja, quanto mais inclinada, maior a velocidade. Bom, e o que é a velocidade? É uma grandeza física que indica o quão rápido um objeto se desloca em relação ao tempo. Ou seja, é basicamente a taxa de variação da posição em relação com o tempo. Então, se o carro está mudando de posição rapidamente, quer dizer que a velocidade está alta. E se o carro estiver mudando de posição lentamente, a velocidade é baixa. Bom, e o que é a aceleração então? Ela é a derivada da velocidade em razão do tempo. Ou seja, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Isso significa que ela mede o quanto a velocidade está mudando ao longo do tempo. Por exemplo, pense em um carro parado que começa a acelerar. A posição muda devagar no início. Porém, conforme o motorista pisa no acelerador, a velocidade aumenta e a posição também muda mais rápido. Bom, agora que já falamos da taxa de variação de velocidade e aceleração e posição, um sistema de freio ABS utiliza
a derivada para controlar a frenagem e utiliza essas taxas de variações também. Para contextualizar, o freio ABS tem a função de, quando a roda estiver prestes a travar, o sistema ajusta automaticamente a pressão de frenagem, assim não deixando o carro arrastar. Bom, e agora é aqui que as derivadas entram. O ABS utiliza as taxas de variação de velocidade das rodas para calcular a aceleração, ou desaceleração nesse caso, de cada uma delas. A taxa de variação da velocidade, que é a velocidade angular das rodas, o sistema monitora a velocidade de rotação de cada roda. Quando o motorista freia, a roda começa a desacelerar e a velocidade da roda diminui ao longo do tempo. O sistema calcula a taxa de variação da velocidade de rotação da roda, ou seja, a aceleração angular, utilizando a derivada da velocidade angular. Já a taxa de variação da aceleração, neste caso a desaceleração da roda, quando essa desaceleração atinge um valor crítico, que é o próximo ao travamento do pneu, o sistema, ao invés de continuar aplicando a pressão na frenagem de forma constante, ele ajusta a pressão dos freios em tempo real para reduzir a desaceleração excessiva e evitar o travamento da roda. E isso pode ser descrito como uma derivada de aceleração. Agora, vamos explorar um conceito interessante. Como o velocímetro de um carro mede a velocidade? Você já se perguntou como ele funciona? Na verdade, ele está diretamente ligado a conceitos de física, como a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a rapidez com que um carro percorre uma certa distância em um determinado momento. Em termos de física, ela é definida como a derivada da posição em relação ao tempo. Parece complicado, mas vamos simplificar. Imagine que o carro está se movendo em uma estrada reta. Para calcular a velocidade instantânea, precisamos saber como a posição dele muda em intervalos de tempo muito pequenos. O velocímetro faz esse trabalho por nós, medindo essas mudanças constantemente. É como se ele observasse a cada fração de segundo onde o carro está e comparasse com onde ele estava antes. Assim, ele calcula a velocidade em tempo real e a exibe no painel do carro, para que o motorista saiba exatamente quão rápido está indo. Essa medição contínua é possível porque o velocímetro está conectado a sensores que capturam os movimentos das rodas ou do eixo do veículo. Ele usa essas informações para calcular a velocidade com base no deslocamento do carro ao longo do tempo. E não se esqueça, essa velocidade que vemos no painel é em km por hora no caso do Brasil, ou milhas por hora em alguns outros países. Esse dado é crucial para a condução segura e para respeitarmos os limites de velocidade. Agora vamos para um exemplo prático. Imagine que você está dirigindo em uma estrada reta. Quando pisa no acelerador, o carro começa a acelerar, certo? Nesse momento, a velocidade aumenta gradativamente. Enquanto você acelera, o velocímetro reflete essa mudança. Se você começar a 20 km por hora e for aumentando até 100 km por hora, ele mostrará essa variação em tempo real. Isso é a velocidade instantânea, captada pelo velocímetro a cada momento. Essas medições não são apenas úteis para o motorista saber quão rápido está dirigindo. Elas são essenciais para garantir a segurança. Por exemplo, ao calcular a distância da frenagem, é indispensável saber se a velocidade exata em que o carro está. E mais, tecnologias modernas como controle de cruzeiro e sistemas de frenagem automática dependem diretamente dessas medições para funcionarem. Elas ajustam o desempenho do carro em tempo real, ajudando a evitar acidentes. Sem falar na engenharia de veículos. Quando projetam carros, os engenheiros precisam considerar esses conceitos de física para otimizar não só a eficiência do veículo, mas também a segurança dos passageiros. Então, da próxima vez que olhar para o velocímetro, lembre-se, ele não é apenas um número no painel, ele é o resultado de cálculos físicos que tornam a sua viagem mais segura e eficiente. Vamos entender como as derivadas nos ajudam a descrever o movimento de um carro. Imagine que temos a posição do carro em função do tempo, descrita pela equação
x em função do tempo, igual a 3t ao quadrado mais 2t. Essa função nos diz onde o carro está em cada instante. A partir dela, podemos calcular a velocidade e a aceleração. A velocidade é a taxa de variação da posição, ou seja, o quão rápido o carro muda a sua posição. Matematicamente, isso significa derivar a função x em função de t em relação ao tempo. Fazendo isso, obtemos a função velocidade, v em função de t, igual a 6t mais 2. Agora, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Para calcular isso, derivamos a velocidade em relação ao tempo. No caso, a aceleração do carro é constante e vale 6 metros por segundo quadrado. Esse valor constante indica que o carro está acelerando uniformemente. Vamos analisar um exemplo prático no instante t igual a 4 segundos. Substituímos o valor na função velocidade e encontramos v igual a 4 igual a 26 metros por segundo. Já a aceleração continua sendo 6 metros por segundo quadrado, indicando que a cada segundo a velocidade do carro aumenta em 6 metros por segundo. Esse tipo de análise tem aplicações reais, como no sistema de freio ABS. Esses sistemas usam derivadas para calcular a desaceleração das rodas e ajustar a pressão do freio, garantindo a segurança. Por isso, entender posição, velocidade e aceleração não é só uma questão de teoria, mas algo fundamental para desenvolver tecnologias que salvam nossa vida no trânsito.